Ligados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Fala, galera! Você agora acompanha o programa Ligados no Enem pelo site. As disciplinas desta segunda edição são Química e Português. Roda a vinheta. Vamos continuar com a aula de Química. Essa matéria cheia de substâncias, né? Vai invadir o nosso Ligados no Enem aqui na web. Já teve na TV e agora conteúdo exclusivo com o professor Jonathan. Jonathan, vamos dar seguimento ao que a gente começou lá na TV. A gente prossegue aqui na web. A aula é contigo. Obrigado, Monique. Vamos lá continuar? Como a Monique falou aí, a natureza, né, é formada por diversas substâncias. Essas substâncias são formadas por minúsculas partículas que a gente chama de átomos, certo? Esses átomos, eles se combinam para formar substâncias diferentes. Essas substâncias, por si, certo? Essa combinação de átomos se dá através de ligações químicas, certo? As ligações químicas, que podem ser de três tipos, Monique. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? Esses três tipos de ligações químicas é o que unem os átomos, aquelas pequenas partículas que formam a matéria, né? Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa um local no espaço. Todos nós somos matéria. Eu sou matéria, Monique, você também é matéria. Nós somos formados por uma combinação dessas minúsculas partículas chamadas de átomos. E esses átomos, eles se ligam para formar substâncias, por meio de três interações. Ligação iônica, que é uma ligação entre íons, certo? Um íon de carga positiva se liga a um íon de carga negativa, formando aí um composto iônico, certo? Também se liga por ligação covalente, onde eu tenho dois ametais, certo? Dois ametais se unindo por ligação covalente, e a ligação metálica, que é a ligação entre metais, certo? Olha, fica ligado que ligações químicas é assunto certo no Enem. Pode ser não de forma direta, mas sempre de forma indireta. Como assim, professor? É o seguinte, Monique, vou te contar como é que isso cai, certo? Fique ligado que CJ é dica certa. Se liga, hein, gente? Mais uma dica, mais um macete. Esse assunto está sempre entrelaçado a outros conteúdos, porque o Enem traz isso. Ele não quer saber se você sabe só apenas ligação química. Ele quer saber se você sabe ligações químicas e você sabe correlacionar os outros conteúdos com ligações químicas. Então, ele traz o que eu chamo de interconteudismo, certo? Então, você tem que saber ligação química para saber responder uma questão lá de orgânica, por exemplo, certo? Essas interações interatômicas entre os átomos é o que eu chamo de ligações químicas. Mas, voltando lá para o slide... A gente vai falar agora sobre química orgânica, é isso? Isso, já vai falar um pouquinho de química orgânica. E essas forças intermoleculares é o que deixam as moléculas unidas. Além das ligações interatômicas, eu tenho as forças intermoleculares, certo? Aí vou trazer o gancho para vocês lá de química orgânica, como eu falei. Trazer esse assunto para química orgânica. Vamos lá para química orgânica? Vamos lá. Química orgânica agora, hein, pessoal? Na tela. Isso. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que estão ligados aos seres vivos. Os compostos que possuem carbono, como fala, orgânico. Ser orgânico, você pensa já em um ser com vida, concorda? Concordo. Então, química orgânica, a parte da química está diretamente ligada aos compostos que estão ligados aos seres vivos, certo? Possuem carbono em sua composição. A parte de química orgânica que mais cai, certo? É a parte de reações orgânicas e também traz as propriedades químicas e físicas dos compostos orgânicos, que é entrelaçada com o assunto de ligações químicas. Vamos ver uma questãozinha do Enem? Simbora. Bora lá. Essa questão do Enem traz para a gente o seguinte: o armazenamento de certas vitaminas do organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir, são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas, dessas 5 aqui, ó, apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é, ó, no texto ele falou para a gente o seguinte: as vitaminas hidrossolúveis, lembra de quê, Monique? Água. Água, muito bem, arrasou. Ó, hidrossolúveis são vitaminas solúveis em água. E lipossolúveis, lipo é o quê? Lipo, ó, lipo. Quando você pensa em fazer uma lipo, você lipo o quê? Pensa em quê? Secar? Tirar o quê do seu corpo? Gordura. Exatamente. Então, as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que são solúveis em gorduras, ou seja,
As vitaminas hidrossolúveis são vitaminas polares, porque interagem com a água, e as lipossolúveis são apolares, porque interagem com a gordura. A que você precisa suplementar, está sempre comendo essa vitamina, certo? São as vitaminas hidrossolúveis. Por quê? Porque essas a gente elimina na urina, certo? Para saber disso, como é que eu tenho que analisar a questão? Sempre procurar moléculas polares, certo? Análise da questão, Análise gente. da questão. Sempre procurar moléculas polares. Por quê? Porque ele está querendo as vitaminas que são solúveis em água, certo? E para ser solúvel em água, a molécula tem que ser polar. Como é que eu percebo isso na questão? Com a presença de átomos muito eletronegativos, como oxigênio e nitrogênio, certo? Qual das moléculas aqui traz mais oxigênios? Perceba. Ó, aqui, ó, nenhum oxigênio. Nessa outra molécula aqui, ó, também nenhum oxigênio, aqui 2 oxigênios, ó. E a molécula com maior número de oxigênios seria essa daqui. Além do número de oxigênios, você tem que notar que o seguinte, essa molécula 3 aqui, ó, ela tem muito OH. OH, Monique, é o que a gente chama de hidroxila, certo? E entre essas moléculas desse composto, ocorre uma interação chamada pontes de hidrogênio, certo? OH e NH em compostos orgânicos, certo? Traz para a gente uma força intermolecular chamada ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio vai interagir com a ponte de hidrogênio da água, o que faz ela ser muito solúvel em água. E como ela é solúvel em água, ela é facilmente eliminada na urina. Então, ó, qual seria a vitamina que a gente tem que suplementar? A mais hidrossolúvel. A resposta é a letra C, certo? Que seria a molécula 3. Muito bem, gente. Olha, tem mais um assunto? Tem um rapidinho. Agora é estequiometria. A palavra é quase um trava-língua mesmo, mas na verdade é a forma de calcular a quantidade de reagentes e produtos numa reação química. Não é isso mesmo, professor? Então, ele traz para você como calcular os reagentes e os produtos. Além disso, ele mostra para você também quanto de produto será efetivamente produzido, certo. Entendeu? Então, a parte de estequiometria traz para vocês os cálculos das reações químicas, as quantidades, por exemplo, X de uma substância reage com Y de outra substância para formar Z de uma outra substância. Então, ele vai trazer para vocês a quantidade, certo? E lembrar sempre, nessa parte de cálculo, Monique, você está bem atento e sempre ir anotando e mantendo os dados das questões, certo? J dica para vocês, coloca aí no ar. O que acontece? Sempre que você for tratar uma questão de estequiometria, na hora da leitura, sempre mantenha a anotação dos dados. Por exemplo, ele dá a massa de uma substância, você anota a massa. Por quê? Porque quando você chega no fim da questão, você já esqueceu dos dados que a questão te deu. E isso é super importante, certo? Para você resolver a questão, saber quais dados ela está te dando, para você saber que fórmula utilizar, certo? Mantendo sempre as proporções estequiométricas. Professor, o que é proporção estequiométrica? É o que a gente vai ver na questão que vem aí. Muito bem, certo? Vamos lá. Bora lá. O Enem trouxe para a gente o seguinte. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan, uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, né, que é o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Ele dá alguns dados aí da questão. Ó, já é importante, ele já deu alguns dados. Então, você pensa assim, ó, já sublinha isso aí, porque você vai precisar disso para resolver a questão, certo? Certo. E daí a questão diz o seguinte, ele precisa, certo, evitar o lançamento de CO2 na atmosfera, diminuindo a queima do gás butano. Por quê, professor? Toda combustão, bora lá. Primeira equação. A reação que ocorre é a reação de combustão do gás butano, que é o gás de cozinha. Já viu a propaganda butano? Sim, sabe? sim. Pronto. É o C4H10, aquele gás de cozinha. Ele vai reagir com o oxigênio do ar, certo? Que seria o comburente. E toda a reação de combustão completa, ela gera CO2 e água. Então, está aqui a equação química já balanceada para vocês. Essa equação vocês precisam deduzir. Por quê? Toda reação de combustão é uma formulazinha. Combustível, comburente, gerando CO2 e água, certo? Vamos lá. Resolução da questão. Como é que você faria? Para deixar de queimar
1 kg de CO2, certo? Você precisaria parar de queimar uma certa quantidade do combustível. Então, pela proporção estequiométrica da equação, 1 mol de butano gera 4 mols de CO2. Próximo. Certo? Professor, quanto isso aí em massa? 1 mol de gás butano, ele deu ali, ó, 58 gramas por mol. Então, substituir 1 mol de gás butano pela sua massa, 58 gramas, certo? E vai ser produzido 4 mols de gás carbônico. Esses 4 mols de gás carbônico equivale a que massa, professor? 44 gramas cada mol. Então, 4 vezes 44 gramas. Próximo. Então, isso me dá a proporção, certo? Aí, a pergunta é, quanto de butano eu tenho que deixar de queimar, X gramas de butano, para deixar de produzir 1 kg de CO2, que equivale a 1.000 gramas. Lembrando sempre de manter a mesma unidade de medida. Grama, 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 grama. Certo? Matematicamente falando, você faz meio pelos extremos e eu teria a resposta que seria, vamos lá? 329,55 gramas. Mas ele pediu a resposta em quilos, Monique. O que tem que fazer? Transformar. Cuidado com isso. Às vezes chega no final e você esquece essa transformação. Então, quando você transforma para quilo, fica 0,33 quilos. Certo? Resposta letra B. Letra B, gente. Essa dica é muito válida, né? Porque às vezes dá uma resposta e tem a casca de banana lá. Exato. Né? Transformação de unidade. Da resposta sem a transformação. Tem que transformar. Finalizamos? Finalizamos por hoje. Sinal tocou? Sinal tocou, gente. Professor JD, muito obrigada pela sua aula, pela sua participação. A aula de Química foi demais. Espero que você aí do outro lado tenha aproveitado a oportunidade para aprender um pouco mais, ter tirado suas dúvidas. Obrigada, viu, professor? Obrigado a você. Até mais, até a próxima. Até a próxima. Agora, a gente continua com a aula de português com o professor JP. Seguimos com a nossa aula de português. Professor JP já está aqui comigo. Muito bem-vindos ao Ligados no Enem, só que aqui na web. Nesta aula, vamos aprender tudo sobre crase. Professor, eu confesso, viu, que a gente sempre tem algumas dúvidas, né, com o uso da crase. Mas hoje, gente, é dia de tirá-las. Tirar todas as dúvidas. Professor, a aula com o senhor. Hoje o Fera vai saber que a crase é fácil, tá certo? Crase, pessoal, é um assunto muito bacana, né? Quando nós falamos em crase, nós sabemos que esse conteúdo ele vai abranger um universo, não só Enem, quem quer fazer Enem, que é o nosso foco, mas concurso, além de crase ser um nó no nosso cotidiano. E muitos quebram a cabeça com a crase. Quando nós falamos em crase, olha que legal quando nós falamos em crase. A crase nada mais é do que a contração do a preposição mais o a artigo que gera o nosso acraseado, tá certo? Então, muitos ficam com hermenêuticas, com teorias muito subjetivas. Quer aprender a crase? Olha como é fácil. Para pensar na crase, você vai pensar da seguinte forma: faça o famoso troca-troca ou bizu da substituição. O Fera, ele consegue fazer o bizu da substituição. Como assim, professor, fazer o bizu da substituição? Olha para cá, vejam, obedecemos ao regulamento, obedecemos à norma. Toda essa situação que nós temos é o que nós chamamos de teoria, de situação teórica, onde o aluno ele sente aquela dificuldade dizendo: a crase vai ser a união do a preposição agregado ao a artigo, onde eu vou analisar a regência de um determinado verbo para conseguir analisar, consequentemente, a estrutura da situação oracional. Isso acaba te atrapalhando. Vejam como é fácil. Vamos fazer o troca-troca? Vamos fazer o troca-troca? Vamos fazer a substituição? Coloca aqui na próxima a substituição. Olha só, chegou, que legal. Vejam. Quer saber se tem crase ou não tem crase? Você vai trocar. Você vai substituir a palavra feminina por um sinônimo masculino. Você vai pegar a palavra feminina e vai procurar um sinônimo masculino. Observem no primeiro momento quando eu digo, dedico-me à arte. Eu olho a palavra arte e substituo por uma palavra masculina, teatro. Dedico-me
o teatro ou dedico-me ao teatro? Dedico-me ao teatro, dedico-me ao jornalismo. Vejam que quando eu substituo a palavra feminina por uma masculina, aparece a expressão ao. Então, nesse momento, o fera vai saber que temos sim a crase. No segundo exemplo, eu coloquei aqui, ó, estou próximo à aluna. Quando eu digo estou próximo à aluna, vejam que ao fazer a substituição de aluna por um substituto masculino, por um referente masculino, aluno, estou próximo ao aluno ou estou próximo ao aluno? Estou próximo ao aluno. Então, se eu substituir a feminina pela masculina, apareceu a expressão ao, é porque tem crase. Professor, mas isso pode me atrapalhar. Observem que eu coloquei duas situações bem semelhantes, bem distintas. Fumar prejudica a saúde e fumar é prejudicial à saúde. Quando eu digo fumar prejudica a saúde, fumar é prejudicial à saúde, observem, vou substituir saúde por um sinônimo masculino. Monique, me dá um sinônimo masculino. Saúde, qualquer palavra masculina. Corpo. Corpo, pronto. Fumar prejudica ao corpo. Pegou de surpresa, hein, professor? Fumar prejudica... Os feras vão estar rindo de mim, hein, essa hora. Mas o fera que é fera, ele está preparado. O fera sabe o que vai cair. Ó, fumar prejudica ao corpo ou fumar prejudica o corpo? Fumar prejudica ao corpo ou o corpo, Monique? O corpo. Prejudica o corpo. Não apareceu ao. Então, se não apareceu ao, não tem crase. Não tem crase. Assim. Simples assim. Fácil, fácil. Agora, quando eu digo fumar é prejudicial à saúde, fumar é prejudicial ao corpo ou fumar é prejudicial ao corpo? Fumar é prejudicial ao corpo. Ao corpo. Então, não, parece besteira, mas vai ficar na tua mente. Fica. Troque. Se quando você trocar, fizer ao, tem crase. Se quando você trocar, fizer o, não tem crase. Mesmo assim, ainda tem aluno que não é fera e diz, mas tio Jota, a minha dificuldade é achar uma palavra masculina. Muitas vezes você vai querer procurar um sinônimo masculino e não acha, não é fato? Verdade. Não é isso que é a dica. Se nada na tua vida der certo, procura o boi. Como assim, tio Jota, procura o boi? Está na dúvida, troca a palavra por boi. Dedico-me à arte. Dedico-me o boi ou dedico-me ao boi? Dedico-me ao boi, então tem crase. Estou próximo à aluna. Estou próximo o boi ou estou próximo ao boi? Ao boi. Tem crase? Fumar prejudica a saúde. Fumar prejudica o boi ou ao boi? Prejudica o boi ou não tem crase. Fumar é prejudicial à saúde. Fumar é prejudicial o boi ou ao boi? Ao boi. É só lembrar. Aí o que é que o aluno faz? Ah, professor, então eu não vou nem quebrar a cabeça. Quando cair na prova, eu lembro logo do boi. Beleza? É fácil, não tenho que quebrar a cabeça, não. Hein, gente? Professor, rapidinho, vamos falar sobre a crase relacionada a lugares, a lugar? Isso, bacana. Tem gente que quebra a cabeça quando nós falamos em crase relacionada a lugar. Tem uma dica, nunca mais sai da tua cabeça. Se voar, volto dar, crase haverá. Se voar e volto de, crase para quê? Estamos em mês natalino, mês de festividade, é só lembrar do Jingle Bell. Aquele Jingle Bell acabou, papel é assim. Se voar, volto dar, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Pum, 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 se voar. Quer ver como é fácil? Olha só. Vou a Paris. Vou a Paris. Eu digo, volto da Paris ou volto de Paris? E aí, Monique? De Paris. Se voar e volto de, crase para quê? Para quê? Agora, vou à França. Vou à França. Eu volto de França ou volto da França? Da França. Volto da França. Se voar e volto da, crase haverá. Se voar e volto de, crase para quê? Preste atenção, fera. Vamos fazer uma questãozinha para ver como é que os meninos estão? Vamos lá. Olha só, questão Enem, questãozinha Enem, que o seu concorrente, aquela pessoa que não está assistindo ao programa, vai dizer, ai meu Deus, é muito difícil, é chato, é complicado. Nada disso. O fera que está assistindo o programa sabe que português é fácil, fácil. Ó,
Quem escolhe seu caminho é você, não a droga. Observem que quando eu digo não à droga, eu tenho um duplo sentido. Eu posso tanto estar dizendo quem escolhe seu caminho é você e não é a droga que escolhe, ou eu posso estar utilizando o que nós vimos agora na aula anterior, a função apelativa. Quem escolhe seu caminho é você. Diga não à droga. Se for uma ordem, não à droga, eu vou lá e troco droga por boi. Lembra do boi? Quem escolhe seu caminho é você. Diga não o boi ou diga não ao boi? Não ao boi. É uma ordem. Mas eu também posso dizer, quem escolhe seu caminho é você, não o boi. Vejam que aí eu tenho uma ambiguidade, um duplo sentido, que é papo para um outro momento. Mas aqui eu tenho uma ambiguidade, não é isso? Aí eu vou olhar, o aluno quebra a cabeça, olha como é fácil, não é? O cartaz de Ziraldo faz parte de uma campanha contra o uso de drogas. Essa abordagem, que se diferencia de outras campanhas, pode ser identificada pela seleção do público-alvo da campanha, representado no cartaz pelo casal de jovens? Não. O que está deixando o cartaz com um caráter diferenciado é justamente a ambiguidade. Pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem aos usuários e não usuários, diga não às drogas. E aí? Pode ser? Não pode ser? Pode ser. Eu vou olhar agora pela ausência intencional do acento grave, que constrói a ideia de que não é a droga que faz a cabeça do jovem. Ele omitiu a droga justamente, ou melhor, a crase, justamente com o objetivo de gerar a ambiguidade, para que você entenda que não é a droga que faz a sua cabeça, ao mesmo tempo que você deve dizer não à droga, não ao uso de droga. É isso aí. Tem mais alguma dúvida? Dúvida nenhuma. Amei a aula. Eu acho que todo mundo conseguiu tirar as dúvidas. Tem mais tema aí? Tem mais algumas coisas. Crase facultativa. Tem o último tema aí. Isso. Em casos facultativos. Eita, pensa numa situação que atrapalha o aluno. Porque, infelizmente, o aluno que não é fera, ele decora. E você não vai decorar, você vai entender. Eu tenho 3 situações em que a crase ela é facultativa. Qual é a primeira situação, professor, em que o uso da crase é facultativo? Você pode usar ou não? Diante de nomes próprios, femininos. Diante de nomes próprios. Eu posso tanto dizer, estou próximo a José ou estou próximo ao José. Então, eu posso dizer, estou próximo a Maria ou a Maria com crase. Então, diante de nomes próprios femininos, a crase ela é facultativa. Qual é a segunda? Diante de pronomes possessivos femininos. Eu posso dizer, vou a seu aniversário ou vou ao seu aniversário? Então, vou à sua festa com crase ou sem crase, tá certo? E depois da preposição até. Quer a dica para ficar na mente e você não esquecer? Olha que legal, Monique. Olha só, crase facultativa, próprio, posse e até, crase se quiser. Lembra disso, próprio, posse e até, crase se quiser. Fica comigo, fera. Muito bem. Encerramos nossa aula? Tudo tranquilo. Encerramos. Muito obrigada, professor. Até a próxima, hein? Super dicas. Obrigada a você também. Nosso programa na web vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente nas nossas redes sociais. Um beijo grande e até o próximo programa Ligados no Enem. Ligados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você.